Atenção Saúde. Oferecimento Plansul, nossa melhor referência. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Ação Saúde. Este programa que você assiste no 36.2 TVC TVI ou em nossas plataformas digitais, YouTube, Facebook ou em nosso Instagram, @tviplay.com. No programa de hoje, nós vamos falar de um assunto que é bastante comum entre os recém-nascidos, o pé torto congênito. E para falar desse assunto, nós estamos aqui em nossos estúdios com o Dr. Gustavo Bahia, ele que é ortopedista pediátrico. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Amanda. Doutor, eu começo perguntando o que é o pé torto congênito. Isso. O pé torto congênito, como o próprio nome já diz, é uma doença congênita durante a formação, ainda dentro do útero da criança, a formação por alguns motivos específicos, ocorre uma má formação especificamente nos pés. Então, esses pés vão nascer com uma deformidade, uma rotação interna dos mesmos, devido a algumas deformidades ósseas, de ligamentos, tendões, que vão gerar deformidades rígidas que vão precisar, posteriormente, de um tratamento específico para sua correção. Normalmente, doutor, esse problema nasce nos dois pés ou não é tão comum assim? Isso. Normalmente, 50% dos casos, ele ocorre bilateralmente. A incidência hoje, em relação à população no Brasil e no mundo também, é em torno de 1 a cada 1.000 nascidos vivos. E estima-se que, em média, no Brasil, a cada ano, nasce 400 mil crianças com esse tipo de problema. Quais são, doutor, as possíveis causas? As causas genéticas, elas são o que chamam de multifatoriais. Durante o período de formação, os defeitos genéticos de herança mesmo que vão propiciar com que ocorra essa má formação. Não existe, por exemplo, algo que seja um hábito da mãe que vai gerar esse pé torto, não. É realmente um defeito genético. Uma história familiar, se já teve alguém na família que teve o pé torto congênito, tem uma possibilidade maior de ter no recém-nascido. Porém, as causas em si, em sua grande maioria, são aqueles defeitos durante a formação, os defeitos realmente ali, genéticos realmente. Doutor, é possível se detectar isso durante a gestação, através da ultrassonografia? Sim. Normalmente, na ultrassonografia, ela, quando realizada por um profissional experiente, você já consegue identificar. Porém, isso se torna um pouco mais complicado porque a própria postura intrauterina do bebê normal, ela é com os pés voltados para dentro. Então, você diferenciar esse pé normal do pé torto realmente precisa de um profissional que tenha mais experiência em fazer esse tipo de ultrassonografia, que esteja atento para procurar e encontrar esse problema. Então, pode-se sim, não é a rotina, mas pode-se sim encontrar essa deformidade ainda intragestacional e durante a ultrassonografia. Esse tratamento só depois que nasce, né? Só depois que nasce, exatamente. Como vocês fazem todo esse diagnóstico, doutor? Então, o primeiro contato do recém-nascido é com o pediatra. Assim que a criança nasce, a primeira avaliação dela, a porta de entrada, digamos assim, do sistema de saúde da criança é com o pediatra. Então, quando o pediatra faz o primeiro exame físico da criança, ainda na sala de parto, ele vai identificar esse problema. A partir daí, começou o tratamento da criança. Então, ele identificou, saber diferenciar o pé torto congênito do pé torto postural, ou mesmo suspeitar, ele a partir daí deve encaminhar para o especialista. Porque aí, chegando nas nossas mãos,
a gente deve instituir o tratamento de uma forma imediata. O postural, então, ele tem um outro tipo de tratamento? É um tratamento mais comum? O postural, ele não necessita de um tratamento, porque ele é realmente a postura intrauterina, com os 2 pés voltados para dentro, a criança nasceu, os pés naturalmente vão assumindo a sua postura natural, que são alinhados com a perna. À medida que a criança começa a ser estimulada, começa a andar, isso vai se normalizando sem você precisar fazer nenhum tipo de tratamento. É realmente só uma questão de postura. A diferença do congênito para o postural é que o congênito ele é rodado para dentro, porém não há mobilidade desse pé. É uma estrutura rígida. A gente não consegue trazer o pé para a posição natural dele. Então, é uma deformidade complexa do pé. A gente não é uma deformidade flexível, como é no postural. No postural, apesar dele estar rodado, no momento que a gente faz a manipulação, a gente percebe que ele tem todo o arco do movimento preservado. Ou seja, não há nenhuma limitação nessa amplitude de movimento. Então, com a gente avaliando no consultório, a gente consegue facilmente diferenciar o postural do congênito. Doutor, e como é esse tratamento, né? Então, o tratamento, ele sofreu grandes mudanças ao longo do tempo. Antigamente, instituía-se basicamente a cultura do tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico eram tratamentos onde você realizava aberturas completas do pé. Você fazia tenotomias, abria cápsula articular, alongamentos, enfim, fazia uma manipulação cirúrgica muito grande desse pé, para poder trazer ele para a sua posição original. Porém, esses pés, após um acompanhamento, via-se que durante a fase da adolescência e adulto, por conta dessa manipulação exagerada, existia uma sequela muito grande para o paciente. Tornava-se um pé rígido, um pé doloroso, um pé que gerava uma incapacidade para o dia a dia desse paciente já adulto. Então, um colega americano, um ortopedista pediátrico chamado Ponseti, ele descobriu uma técnica, ele inventou, na verdade, essa técnica e aprimorou ao longo do tempo, que é a técnica de Ponseti, que é um tratamento muito menos agressivo, porém com a eficácia de praticamente 100%. Doutor, vamos a um rápido intervalo e a gente continua com esse assunto. Voltamos do segundo bloco. Doutor, continuando esse assunto que o senhor estava falando, que é sobre o método de Ponseti. Explica um pouquinho para a gente como funciona. Isso. Esse professor americano, ele aprimorou esse método onde existem uma série de protocolos a serem seguidos. O primeiro é que ele vai ser realizado pelo ortopedista pediátrico treinado para tal. A gente vai ter o especialista, é quem vai fazer as manipulações, o tratamento e todo o acompanhamento durante todo o crescimento da criança. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e o mais importante, é a ausência da necessidade de uma abordagem cirúrgica ampla. Esse método, o primeiro protocolo dele é o protocolo dos aparelhos gessados, do gesso. Esses gessos são realizados com trocas semanais, que podem ser realizados assim que identificado o problema. Então, a criança chega no consultório, você identificou o problema, é o pé torto congênito. Você vai começar aquele tratamento. Então, o médico, junto com o assistente, vai fazer as manipulações gessadas. Cada vez que ele vai fazendo essa manipulação, ele vai corrigindo uma deformidade específica do pé. E toda semana ele vai fazendo a troca desse gesso num consultório. São trocas semanais
que duram aproximadamente, principalmente quando a gente consegue pegar um bebê logo recém-nascido, onde as estruturas ainda são muito moles e flexíveis, a gente consegue uma eficácia muito maior. Então, essas trocas semanais ocorrem a média de entre 4 a 6 semanas. A gente já consegue uma excelente efetividade nesse tratamento. Após as 4 ou 6 semanas, a gente leva a criança para realizar o que a gente chama de tenotomia, que é um pequeno corte na parte posterior do tendão de Aquiles, que é essa parte posterior do tornozelo da gente. Esse procedimento, ele pode ser realizado em centro cirúrgico, só que é um procedimento extremamente simples. Na maioria das vezes a gente nem ponto precisamos dar, porque é o que a gente chama de tenotomia percutânea, ou seja, uma incisão pequena apenas para poder fazer esse corte no tendão. Após esse corte no tendão, a gente faz a segunda etapa de gesso. No centro cirúrgico, a gente coloca o gesso novamente, e esse gesso ele vai ficar por 3 semanas até esse tendão cicatrizar. No momento em que esse tendão cicatrizar após as 3 semanas, a gente começa a última fase desse protocolo, desse método, que é a fase do uso da órtese, que é a órtese de dupla abdução. É uma órtese onde a criança vai usar, a partir do momento que ela tira o último gesso, até os 4 anos de vida. E essa talvez seja até a fase mais importante. Por quê? É a fase onde mais costuma ocorrer as recidivas. Porque depende muito mais dos pais e do conjunto familiar, dos cuidados que vai ter a partir daí, do que especificamente do tratamento médico. Porque em protocolos a gente determina horas a serem seguidas para a utilização dessa órtese. Nos primeiros 3 meses usa 23 horas por dia, depois de 3 meses usa 14 horas por dia. Só que são horas, não pode ser 1 hora a mais, não pode ser 1 hora a menos. Então você tem que estar com os pais do seu lado. Vamos a mais um rápido intervalo e a gente volta já já. Voltamos ao terceiro e último bloco. Doutor, continuando sobre essa questão da órtese, explica pra gente como funciona. Pronto, essa órtese, o objetivo dela é justamente evitar que o pé volte à posição original. Porque existe uma Mesmo depois da cirurgia, doutor? Isso, existem as possibilidades de recidiva são muito grandes, por isso o uso da órtese. Então, estima-se que mais ou menos a gente vai diminuindo essa chance à medida que a criança vai crescendo. Então, no primeiro ano de vida, essa chance é de 80%. No segundo ano, ela vai caindo até chegar aos 4 anos. Nos 4 anos, essa chance é de 10% de recidivar. Então, o uso da órtese, se não for utilizado, o pé pode voltar. Existe uma máxima que a gente fala, o pé que é torto, ele sempre quer voltar a ser torto. Então, se não usar, o pé volta. E aí, se voltar, a gente precisa instituir um outro tipo de tratamento, às vezes procedimentos cirúrgicos mais agressivos, para poder fazer a correção das deformidades que recidivaram. Doutor, esse tratamento aqui em nossa região, principalmente, não tem pelo SUS. Exato, e isso é justamente o grande ponto hoje que nós encontramos aqui de dificuldade na região. Eu fiz a minha especialização no centro de referência da Bahia, né, nos 2 centros, no Hospital Marta Gomes de Esteira e no Hospital Irmã Dulce, que são centros de referência nacional do Programa de Erradicação do Pé Torto Congênito. E esses centros recebem pacientes da Bahia inteira, porque não existe nenhum lugar no interior onde se trate o paciente pelo SUS. Hoje, nos meus consultórios, onde eu trabalho aqui na região, eu só consigo tratar esse paciente, seja ele convênio ou particular. O paciente que chega pelo SUS para mim, eu não consigo tratá-lo porque eu não tenho todo esse suporte para poder fazer todo esse acompanhamento, segmento, ou levá-lo para um hospital, para um centro cirúrgico pelo SUS,
o uso da órtese, o paciente não tem, às vezes, a condição de comprar. Enfim, é toda uma logística que não existe. Então, o paciente que chega para mim, que não tem condição de arcar com os custos do seu tratamento, ele vai para a sua prefeitura, pede encaminhamento para Salvador. Esse processo de ter que ir toda semana trocar um gesso, a prefeitura arca com o transporte, levá-lo toda semana, trocar os gessos. E eu sei porque eu vivi isso lá em Salvador. Quando chega lá em Salvador, a gente coloca a criança numa lista, porque é uma lista da Bahia inteira. Então é uma criança que chega lá com 2, 3 meses, vai conseguir começar a fazer um tratamento com 9, 10, 11 meses de idade, já com uma possibilidade, um pé mais rígido, um pé mais difícil de tratar, já começando a andar. Enfim, você atrasa todo um tratamento porque você não possui no interior. E isso é uma coisa que eu estou tentando aqui trazer para a nossa região, realmente. Hoje, com a minha especialidade aqui, que antigamente não existia ortopedia pediátrica na região de Ilhéus e Itabuna, e com o advento com a evolução da saúde aqui na região, a vinda de hospital materno-infantil, a gente tem visto essa possibilidade disso avançar, com o apoio das autoridades, das secretarias de saúde da região, da gente conseguir implantar esse tratamento aqui na região. É mesmo porque, para que esse tratamento ela tenha realmente essa eficácia, é preciso se começar de imediato, né? Exatamente. Quanto mais precoce o tratamento, que é justamente a ideia do próximo dia 3, que é o Dia Internacional da Conscientização do Tratamento do Torto Congênito, que é poder você identificar e tratar da forma mais precoce possível, justamente para você dar qualidade de vida para a criança, porque isso é de um impacto social absurdo, que você vai fazer com que a criança, que é normal, ela só tem somente o pé torto, corrigindo aquilo, ela vai ter a sua vida absolutamente normal. Então, se você corrige isso numa fase que ela ainda nem anda, quando ela começa a andar, ela já vai estar na sua posição natural. Então, quanto mais tempo você deixa passar, quanto mais dificultoso é o acesso da criança ao tratamento, mais sequelas você pode estar gerando para essa criança. Doutor, a cirurgia ela só é indicada em último caso, então, né? A cirurgia mais agressiva, quando a gente tem uma deformidade mais rígida, mais estruturada, quando a gente não consegue tratar por esse método. Porque nesse método a gente faz sim um pequeno procedimento cirúrgico, que é essa tenotomia. É um procedimento cirúrgico, só que uma cirurgia muito mínima, digamos assim. Uma cirurgia que a gente chama de minimamente invasiva. Não é aquela cirurgia agressiva que se realizava antigamente. Então essas cirurgias mais agressivas realmente é o último caso, quando já é aquele pé onde você não teve acesso anteriormente ao tratamento, ou já foi tratado da forma errada, e fica aquele pé rígido, totalmente deformado, onde não há mais a possibilidade da gente tratar através do método de Ponseti. Doutor, qual a mensagem, dia 3 agora de junho, né, é o Dia Mundial do Pé Torto. Qual a mensagem que você deixa para as pessoas, né? Pronto, então a mensagem que eu gostaria de deixar é, primeiro, saber que essa doença existe, porque acaba que a gente só tem contato quando acontece com alguém próximo. Mas é uma doença que como especialista, vejo o tempo todo no consultório, chega o tempo todo no consultório, é uma doença que tem um impacto social muito grande. Então, trazer isso para a sociedade, para poder identificar e levar o tratamento da forma mais precoce possível para essas crianças, eu acho que é o mais importante nesse momento. E não só conscientizar a população de uma forma geral, mas também a gestão das cidades, a gestão política, que são as pessoas que são os agentes de saúde que podem propiciar esse tratamento pelo SUS, que é um tratamento barato, é um tratamento simples quando efetuado pelo profissional adequado, um tratamento sem um custo tão alto. Então, você trazer isso para a região, você geraria um impacto social extremamente importante, né? Verdade.
como o próprio nome da campanha fez. A ideia é erradicar isso, assim como você já erradicou outras doenças, como a polio, sarampo, você erradicar uma doença, uma deformidade que gera uma incapacidade tão grande para a criança é muito importante. É verdade, sem falar que atrasando todo esse tratamento pode trazer outros problemas, né, à criança. Isso, porque é uma criança que vai ter uma sequela definitiva, uma criança que não vai poder andar, que não vai poder correr, não vai poder usar um calçado. Doutor, muito obrigada pela sua participação em nosso programa, muito obrigada a você de casa e a gente se vê no próximo programa. Ação Saúde. Oferecimento Plansul, nossa melhor referência.